você reagiria se você aceitasse Jesus no seu coração e você tivesse que ficar calada, guardar Jesus só para você? Porque a chama, né, que quando você aceita Jesus, você tem o desejo de falar para todo mundo, ela teria que ser apagada, escondida, porque você mora em um país que não pode ter outra religião, que sofre perseguição aos cristãos. Mas as mulheres cristãs lá do Irã, que aceitaram Jesus, elas têm formado uma resistência de mulheres cristãs que estão proclamando o evangelho. Então nós vamos começar falando sobre a fé sobre vigilância. Essas mulheres aceitam Jesus e além delas terem que se esconderem atrás do hijab, elas ainda têm que esconder, mascarar a sua religiosidade em Cristo Jesus, porque senão elas sofrem retaliações. E será que essas mulheres têm parado? Elas têm sido silenciadas ou têm proclamado Jesus? Nós podemos ver que essas mulheres elas têm se levantado e formado um grande exército, mesmo com a perseguição religiosa, elas têm levado Jesus, têm evangelizado outras pessoas para alcançar o reino também dos céus. No Irã, em 2026, tem utilizado-se a inteligência artificial para vigiar cada passo dessas mulheres. Mas essas mulheres, elas não têm sido paralisadas através do medo, porque elas correm o risco de perder a sua própria vida, sofrer violência psicológica, violência física, mas elas não param. Elas continuam, porque a igreja de Cristo Jesus, quando Jesus chega no nosso coração, nós não conseguimos paralisar. A gente lembra também das histórias da Bíblia, lá em Atos, o quanto, quando o Espírito Santo encheu esses homens, essas mulheres, eles continuaram, mesmo sendo perseguidos. E essas mulheres têm sido como na igreja primitiva. Elas têm procurado meios para continuar propagando o evangelho de Cristo Jesus. Mesmo sendo vigiadas, tendo medo de serem mortas a qualquer momento, a igreja clandestina, né? Porque é uma igreja clandestina dos lares. As igrejas lá e no Irã acontece nos lares, através de liderança de mulheres que vêm se levantando para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, trazer salvação para muitos que estão atrás da escuridão, né, sem entender quem é Jesus. Mas o evangelho de Jesus chega e através do encorajamento que o Espírito Santo dá, essas casas, né? Essas igrejas clandestinas têm brilhado a luz e fortalecido o coração de muitas pessoas. E essas mulheres cristãs, elas têm conseguido equilibrar prudência e fé, mesmo quando elas recusam usar o hijab, que elas têm ali a pressão, né, de serem mortas, elas continuam fortalecidas em Cristo Jesus, porque é o Espírito Santo que as encoraja para elas continuar fazendo o que precisa ser feito, proclamando o evangelho a todas as pessoas. E quando essas mulheres recusam usar o hijab ou são pegas proclamando o evangelho de Cristo Jesus, elas sofrem consequências muito dolorosas para servir de exemplo para outras mulheres que também estão nesse mesmo quadro, pregando o evangelho de Cristo Jesus. Elas são presas, enfrentam a morte, a separação dos seus filhos, separação do seu cônjuge e vivem nesse cenário tão conturbado. Mas mesmo assim, elas não param, elas não deixam a sua fé, elas não têm negado Jesus, elas têm se levantado e continuam proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Nós podemos ver na atualidade o caso de Niraj, que está aí nas redes sociais, em todo canto, que porque ela aceitou o Senhor Jesus Cristo e ela declara-se cristã, ela agora sofre perseguição no seu país. E essas mulheres não estão lutando apenas por roupas, mas elas estão também lutando pelo direito de pertencer a Cristo Jesus e um sistema de submissão teocrática total. Não é fácil você quebrar as regras de todo um sistema para você pertencer a Jesus. E para nós refletirmos, agora que nós já ouvimos falar sobre essas mulheres, pela fé que elas têm, né, enfrentado e continuam falando do amor de Jesus. E nós que moramos no Brasil, que é um país livre para falar, né, do amor de Jesus, nós temos usado isso como ferramenta para serviço do reino ou nós temos nos acomodados porque nós moramos num país que pode falar, né? Muitas vezes isso leva nós ao comodismo. Mas essas mulheres, mesmo sendo proibidas de anunciar o evangelho de Jesus Cristo, sendo perseguidas, elas continuam avançando e sendo a igreja de Cristo Jesus, mesmo de forma clandestina,
falando do amor de Jesus. E essas mulheres cristãs no Irã, elas têm assumido a liderança da igreja subterrânea. Alguns homens, pastores, foram presos e essas mulheres não deixaram para lá. Não, agora por causa do medo, meu marido foi preso, o que eu vou fazer? Elas continuam de forma clandestina, subterrânea, igrejas subterrâneas, falando do amor de Jesus, pregando o evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo é a única luz que brilha dentro desses lugares. E essas mulheres, elas têm se tornado pastoras dos esconderijos. Elas organizam via satélites discipulados. Elas também distribuem Bíblias de forma clandestinas. E isso tudo elas sabem que elas estão correndo um grande risco, até mesmo de perder a sua vida, de estar longe da sua família, de sofrer graves consequências. Mas elas continuam pastoreando os necessitados, falando de Jesus, fazendo essa luz brilhar cada dia mais. E essas mulheres têm se tornado exemplo de resistência, de resiliência, porque mesmo com o apagão da internet em 2026, elas continuaram prosseguindo, continuaram proclamando o evangelho de Cristo Jesus, nos mostrando que não é necessário Wi-Fi, que não é necessário templos luxuosos, gigantescos para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus colocou cada um em um lugar estratégico para que nós possamos alcançar as pessoas ao nosso redor. Se a gente fala de Jesus para uma pessoa, essa uma pessoa que aceitou Jesus, ela vai falar para outras pessoas e assim o evangelho de Jesus Cristo vai alcançar toda a gente em todos os lugares, em todo canto do mundo, porque o Senhor Jesus Cristo precisa de um que crê para que propague a palavra, que propague o evangelho dele a outros e outros e outros, e assim vai gerando um exército de homens e mulheres que servem a Jesus e cumprem o ID que ele nos determinou. E para você meditar, o que restaria da sua fé se amanhã todos os templos tivessem que ser fechados? Se não existisse mais igreja, os templos, como você reagiria? A sua fé seria abalada ou você usaria isso como estratégia para aumentar a sua fé e continuar cumprindo o ídolo do Senhor? Pense nisso, porque esse vídeo aqui é para você refletir, para você parar e pensar que tipo de cristã você tem se tornado, que você tem sido, por morar num país que é liberdade religiosa, você tem se acovardado, você tem se tornado uma pessoa paralisada ou você tem continuado cumprindo o ídolo do Senhor? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo, também envia para aquela amiga, sabe, que está precisando ouvir uma palavra de encorajamento, porque assim você abençoa muito esse canal. As mulheres no Irã que se converteram a Jesus Cristo, elas se têm tornado mártires da própria casa, enfrentando o risco de serem denunciadas pelos seus próprios familiares, porque não aceitam a sua conversão, porque quando eles ficam sabendo, eles mesmos denunciam. Então é um mártir dentro de casa. Essas mulheres, elas perdem a guarda dos seus filhos, essas mulheres são afastadas do seio familiar, porque agora elas pertencem a Jesus Cristo. Então a perseguição começa dentro da casa dessas mulheres. Olha que coisa terrível, né? A família mesmo te denuncia para as autoridades, para que você seja presa, para que você possa negar a sua fé em Jesus Cristo. O interessante é que nesse contexto todo, de serem denunciadas por toda a sua família, elas não param de pregar o evangelho. Elas não se acovardaram, porque nos protestos de 2026 elas estavam lá levando suprimentos médicos, ajudando aquelas pessoas, e elas têm sido chamadas de agentes ocidentais, sendo que elas estão tentando ser apenas como Jesus, o bom samaritano, levando auxílio aos necessitados. E você já parou para pensar que enquanto você assiste esse vídeo em liberdade, alguma irmã está abrindo a sua Bíblia numa igreja clandestina lá no Irã, correndo o risco de ser presa e perder a sua própria vida? Já parou para analisar sobre isso? Porque às vezes nós estamos aqui tão distante que nós não conseguimos pensar no sofrimento das irmãs, dos irmãos que fazem parte da igreja perseguida. Nem sequer oramos por essas pessoas, mas nós devemos orar, ser uma voz que clama ao deserto, né? Que elas estão lá como que uma voz que clama no meio do deserto, parecendo que não vai haver nada de solução, mas
Sim, está havendo mudança, está havendo transformação, porque quando chega Jesus, há transformação, há liberdade de vida, mesmo quando a nossa vida está correndo risco, porque Jesus fala, né, que aquele que perder a vida estando em mim, ganhá-la-á. Então, elas estão ganhando vida, mesmo que elas estão morrendo pelo evangelho de Jesus Cristo, mas elas estão ganhando vida eterna com Jesus Cristo. Em 2026, mostrou-se que, mesmo que a perseguição, Deus tem levantado uma igreja que ela tem fortalecido a cada dia mais. Elas têm crescido cada dia mais, porque o Senhor tem levantado um exército de mulheres corajosas que não negam a sua fé e que têm enfrentado perseguição, sim, mas elas sabem que a liberdade delas não é aqui nessa terra, mas no céu, em Cristo Jesus. E você, sabia dessa realidade? Deixa aqui um amém nos comentários para você ser uma voz que clama no deserto, que vai orar por essas mulheres, que vai orar pela igreja perseguida. Porque quando você digitar amém aqui, você está comprometendo a fazer parte desse exército, de levantar um exército de mulheres, de homens e mulheres que estarão orando para o Senhor continuar fortalecendo esses irmãos que fazem parte da igreja perseguida. E sim, o Senhor vai levantar homens e mulheres que oram, que buscam, porque a nossa oração pode muito em seus efeitos. E que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e assista esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Até lá!